por gentileza, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 22, a partir do versículo 39. Glória a Deus. Eu vou ler e você acompanha na tua Bíblia e não feche a sua Bíblia, por gentileza. A Bíblia diz assim: e saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corria até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhe: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Olha Deus. Aleluia. Queridos, eu acabei de ler um texto que tem aqui alguns versículos, que nesses versículos fala 1, 2, 3, 5 vezes de oração. Mas nessa noite eu não vou falar de uma forma assim, de oração. Eu vou só expor o texto de uma forma panorâmica para que você entenda. E eu quero que esse texto seja claro aos nossos ouvidos. Amém, queridos? Amém. Esse capítulo 22, ele é muito interessante porque o começo dele é Judas vendendo Jesus por 30 moedas de prata. E logo após Judas vender Jesus está ali no versículo 7 do capítulo 22, Jesus ele está estabelecendo uma Páscoa e fazendo uma ceia junto com os seus discípulos, amém? Amém. E nessa Páscoa que ele quer comemorar com os seus discípulos, está escrito a última Páscoa e a Santa Ceia. O que é interessante, queridos, a intenção de Jesus, por quê? Fazer e comemorar a Páscoa. Porque a Bíblia vai dizer que em Êxodo capítulo 12, a instituição da Páscoa, ela era um estatuto perpétuo para Israel. Sim ou não? Sim. E o que era interessante, se você ler em Êxodo capítulo 12, Moisés dá um decreto para as pessoas. Obviamente Deus falou com Moisés e Moisés falou com Israel. No dia 10, vocês peguem um cordeiro de 1 ano, imaculado e santo, puro, digamos assim, limpo. Guarda esse cordeiro, ou um cabrito, até o dia 14. Para quê? Porque no dia 14 você vai molar esse cordeiro, e com o sangue desse cordeiro vocês vão passar nos umbrais das portas. E o que vai acontecer? A casa que não tiver a marca do sangue, o anjo da morte vai entrar. Mas a casa que tiver sangue, o anjo da morte vai passar por cima. Então a Páscoa, ela significa passagem. Amém? Não é ovo de Páscoa, é passagem. Ok? Agora, queridos, como é interessante isso. Imagina um decreto de Deus a toda a população brasileira: mate um cordeiro, pegue uma planta chamada isopo, e com essa planta você passa nos umbrais das portas. Querido, até para receber milagre dá trabalho. É verdade. Pensa que é fácil? Você teria coragem de passar na porta da sua casa? A pessoa diz: se for um decreto de Deus, eu faria. Mas quem deu o decreto foi Deus dando para Moisés, e Moisés falando para as pessoas. Se eu disser para você fazer isso na sua casa, olha o trabalho que isso ia dar. Sim ou não? Sim. Então até para receber milagre, irmãos, não é fácil. Tem que se esforçar. Agora, o que é interessante, qual que é a comparação? Deus falou: isso será um estatuto perpétuo. E quando foi chegando na data, a data que Jesus quis comemorar a Páscoa, era 4 dias antes da Páscoa. Porque essa data aqui é quinta-feira.
A Páscoa seria no domingo. Agora, o que é mais interessante? Na Páscoa, instituição, o Cordeiro morreu. Na Páscoa que Jesus estabeleceu, levanta a mão aí, você vai entender. O Cordeiro viveu ou ressuscitou. No mesmo texto, queridos, eu podia falar isso aqui bastante, mas no mesmo texto, Jesus está ali comemorando, está celebrando, mas ele diz que ali um ia o trair. Também não quero falar desse. Não quero. Então Jesus pega o pão da graça e diz: esse é meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória. Pega o cálice e diz: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Também fazer isso em memória. Depois disso, acontecem algumas coisas que Lucas deixa registrado. Mas eu quero registrar só mais uma coisa. Depois desse ato de ceia, Jesus avisa Pedro, porque Pedro pensava que ele era o cara que nunca poderia deixar Jesus na mão. Jesus só fala para Pedro: não é, Pedro, você não é diferente dos outros. Os outros vão me deixar na mão, você vai me deixar na mão também. Antes que o galo cante, tu me negará. Pronto, agora chega no texto ao qual eu li para vocês. Esse texto, ele me chamou a atenção em algumas coisas. É só nele que eu quero falar de uma forma panorâmica. O primeiro versículo diz: e saindo foi como costumava para o monte das Oliveiras. Olha que interessante. Jesus, sabendo que ia ser pego naquela noite, naquele mesmo lugar, mas mesmo assim ele foi fazer o que costumava fazer. Queridos, existem dias, existem momentos, existem situações que a gente enfrenta, que a gente deixa de fazer o que a gente sempre faz com ele, porque está sentindo, porque está doendo, porque está acontecendo. Eu vejo Jesus, sabendo que ia ser pego, sabendo que ia morrer, mas a Bíblia deixou registrado: ele costumava fazer e não deixou de fazer o que costumava fazer. Mesmo que ia acontecer, ele não parou. Às vezes, você tem uma desculpa: estou cansado, não vou hoje. Estou com dor, hoje não dá. Está show. Irmãos, Jesus sabia que ia morrer. Sabia que naquele lugar onde ele pregava, porque a Bíblia diz que no Monte das Oliveiras ele ensinava, ele pregava, ali era um lugar de oração de Jesus. Mas ele sabendo que ali ele ia ser traído, mas mesmo assim ele foi lá orar, buscar a presença de Deus. Aconteça o que acontecer, meu irmão, não deixe de buscar a presença de Deus por nada. A segunda situação que eu aprendo nesse texto, que eu quero aqui somente compartilhar com vocês, de uma forma assim bem simples, é que Jesus vai para o Getsemane, que ficava no centro do Jardim das Oliveiras. Eu sei que vocês já ouviram isso, ou da minha boca, ou da boca de alguém em algum lugar, que Getsemane significa prensa de azeite. Sim ou não? Todos sabem disso? Acho que a grande maioria sabe. Sim ou não? Nem todos sabem, mas a grande maioria sabe que Getsemane nada mais significa do que uma prensa simples. É uma prensa de onde as azeitonas eram prensadas para a extração do azeite. Ai, que bênção. Vê bem, olha só, vamos lá no entendimento. O melhor da azeitona é o azeite. Então dá-se entender que é necessário passar pelo processo da prensa para o melhor de nós também ser extraído. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Eu falei que isso aqui é bem simples e bem assim, bem claro. Vamos lá, diga para alguém aí, diga para alguém: Deus está trabalhando na sua vida. Escuta, galera, cá. Para ser extraído o melhor da sua pessoa, me desculpe, você vai passar por muitas prensas de azeite na sua vida. Se está passando por um momento difícil, levanta a mão aí, eu quero liberar uma palavra. Deus está trabalhando, queridos. Deus está trabalhando na sua vida. Agora escute isso. Algumas situações
comparar Jesus passando pela prensa e a extração do azeite. Todos sabem que o azeite tem suas funções, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Primeiro, a função daquele azeite passado na prensa era para extrair, ou seja, aquela oliveira, aquela azeitona passada na prensa, era para extrair o azeite da unção. O primeiro processo do azeite, o primeiro processo ali, porque o azeite é espremido algumas vezes, mas o melhor da primeira prensa era para o azeite da unção. Olha bem, Jesus ia passar pela prensa e o entendimento é esse, para extrair dele o melhor. Diga comigo, melhor. O melhor. Então, o primeiro processo dele passar pelaquela prensa para extrair o primeiro azeite da unção é o Espírito. Então, se ele não passa pela prensa, o Espírito Santo também não vem. Porque ele disse aos seus discípulos em um certo momento: eu tenho que ir, porque se eu não for, ele não vem. E quando ele vir, ele vai convencer vocês do pecado, do juízo e da justiça. Ele estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Oh, glória! Segundo processo, Glória a Deus. desse processo de passar por uma prensa, o azeite, depois que ele passava pela segunda vez, aquele azeite já não servia mais para a unção, agora era para o alimento. Você usa no alimento ou não? Eu te aconselho a não usar mais o óleo, tem o composto. Usa azeite, é um pouco mais caro, mas o que importa não é o preço, é a sua saúde. Escuta, às vezes por causa de alguns reaisinhos a mais, você não está fazendo bem para o seu corpo, para a sua saúde. O azeite é bom. Diga para alguém: o azeite é bom. O azeite servia para o alimento. Agora, vem comigo aqui. A Bíblia diz que Jesus é o pão da vida. Olha só. Jesus foi para a prensa para extrair dele o que é melhor. Pronto. Terceiro processo desse azeite. Ele serve para a iluminação, queridos. Também o azeite passava uma vez, o azeite passava duas vezes, o azeite passava 3 vezes. A terceira vez que ele passava por aquela prensa, eles tinham que tirar aquele azeite para colocar na lamparina, colocar em algum lugar para extrair ou para acender luzes, ou tacar fogo, ou incendiar. Aí a Bíblia diz que Jesus é a luz do mundo. Pronto, dele é extraído o... Então não tem como estar numa condição melhor sem passar pela prensa. Você quer vitória sem prensa? Você quer ser alguém sem passar na prensa? Você quer vitória sem dor? Você quer o melhor de Deus sem passar por baixo? Você quer estar lá em cima sem passar por desertos e vales? Não tem jeito. Me ajuda, diga para alguém: não tem jeito. Não tem jeito. Aleluia. É forte. Glória a Deus. Vamos lá, vamos extrair mais algumas coisas desse texto, assim, só por cima. Em suas caminhadas haverá lutas que é só você e Deus. É verdade. Vamos lá. A Bíblia diz que quando Jesus chega lá, ele quer orar com os irmãos e amigos. Pedro, Tiago, João. mas não dá. Eles não conseguiam estar na mesma fiar. E às vezes a gente fica pensando assim, né? Puxa vida, né? Eles poderiam estar juntos na mesma fiação. Tanto é que Jesus, a Bíblia diz que ele chega lá, ele sai um pouquinho de perto para passar naquele processo, ele e Deus sozinho. Tem coisas que os casados, a esposa não sabe e o esposo também acaba não sabendo. Tem choro que, se você falar para mim, eu vou falar: tá chorando por quê? E tem coisas que você vai falar para alguém, esse alguém não vai entender. Porque tem lutas que você vai lutar só você. Não adianta expor, não adianta falar, não adianta explicar, não adianta querer que entendam. É lutas que Deus permite para você passar com Ele. Ele não vai te deixar só nessa luta. Porque quando a Bíblia diz que Jesus chegou no jardim, Jesus ficou sozinho no coração. Não, tem coisas que é você e Deus. Tem coisas que é só você. Diga para alguém assim: este momento faz parte da trajetória de um vencedor.
É isso, irmão. Eita, glória. Não tem como você passar ou chegar até o final da sua missão sem passar por esses processos da prensa e da solidão. É verdade, Jesus. Às vezes é só você e Deus naquele quarto. Às vezes é só você e Deus naquele banheiro. Às vezes é só você e Deus naquele quintal. Irmãos, é isso mesmo, irmãos. Você quer ajuda de um lado, ajuda do outro. Ninguém te liga, ninguém te vê, ninguém fala contigo. E você pensa, estou esquecido. Eu levanto a mão aí, eu vou dizer, Deus está contigo. Glória a Deus. Deus fiel. A quarta lição aqui desse texto, de uma forma assim contextual. Mesmo Jesus passando por um momento difícil e delicado ali, ele continua dando bons conselhos. Ó, vê bem, aprende aqui, você vai aprender aqui. Mesmo Jesus ali, a Bíblia diz que quando ele estava orando, irmãos, o suor dele se transformou em sangue. Ele estava em terrível agonia, irmãos. Ele estava passando pelo pior período de sua história na terra. Mas mesmo num pior período, ele estava dando bom. Sabe o que ele dizia? Orai para não cair em tentação. Aleluia. É dessa. Vou explicar isso aqui, sabe como? Falando um pouquinho da minha mãe. Só para você ter uma ideia. A segunda vez ou terceira vez que eu falo dela. Porque todos sabem que a carcaça já estava há mais de ano. Daquele jeito. Cega, com dores no corpo, fazendo hemodiálise 3 a 4 vezes por semana. Irmãos, processo difícil. Mas sabe o que ela me disse? E me disse uma semana antes de morrer. Ela me disse isso. Seja forte, corajoso e tende muito bom ânimo, meu filho. Aleluia. Eu aprendo aqui, é você olhar para a situação de Jesus ali chorando, passando por um processo difícil, pelo processo crucial de sua vida, mas ele dizendo coisas boas. Então não importa o que você está passando, o que tem que sair de você é coisas boas. Você precisa dar bons conselhos. Você precisa ajudar. Não importa o que você está vivendo, não importa o que você está passando, você foi chamado para abençoar. Paulo dizia, às vezes eu estou quebrado, mas eu estou abençoando. Às vezes eu estou por baixo, mas eu estou colocando alguém por cima. Às vezes eu estou pobre e enriquecendo alguém. Eu estou usando as minhas palavras para dizer qual que é o processo do crente. Não é nada sobre você, é tudo sobre o outro. Verdade. É tudo em abençoar, é tudo em levantar. Tanto é que o principal, quando Jesus fala daquela parábola do bom samaritano, o mais importante daquele contexto do texto não é o samaritano, ou melhor, não é quem chegou para levantar, quem estava nu. Sempre o mais importante é quem está precisando. Então você está mal, sempre vai ter alguém pior que você. Você está passando por um período difícil? Pastor, mas isso aí não serve para levantar a gente. Irmãos, serve. Sabe por que serve? Porque quando você vai no hospital, quando você visita alguém que está por baixo, você está ali. Meu Deus, eu não tenho dinheiro, estou passando por um processo difícil, os meus filhos estão assim. Mas você vai ver alguém numa fase pior do que você começa a glorificar a Jesus e dizer, olha, eu estou bem, não sabia. Eu estou muito bem, eu não sabia. Então você foi chamado para levantar outras. Aleluia. A quinta situação, e a gente já vai finalizar, eu só estou dizendo de uma forma panorâmica, até para não ser chato entrar em versículo por versículo. Escute o que eu vou dizer para você. A vontade de Deus nem sempre vai ser a mais fácil. Para falar a verdade, nunca. Porque hoje eu peguei um panfletinho. Eu preciso dar para minha outra calça. E naquele panfletinho estava assim: pare de sofrer. Falei, Jesus, eu estou quase 20 anos no Evangelho.
você pegar a escolha de servir a Jesus, irmãos, a escolha da renúncia, a escolha de querer servir direitinho, a escolha de muitas vezes ouvir e não poder levantar a voz para não escandalizar quem está do lado, a escolha de sempre ter que se calar em público em momentos cruciais para o nome daquele que você serve não ser envergonhado. Irmãos, quantas vezes alguém vai dizer, puxa, eu tive que me conter para não envergonhar o nome do Senhor que eu sirvo. Não pense que servir a Jesus, não pense que servir a Deus o caminho será o caminho mais fácil. Por quê? Porque o seu mestre passou por um processo difícil e ele é o próprio Deus na terra. Ele é a revelação do Pai na terra. E ele passou por um momento difícil. Agora, queridos, quem é você? Você olha pela janelinha da sua vida e diz, nossa, não era para dar assim. Nossa, por que isso acontece comigo? Nossa, não estou entendendo nada. Eu vou dizer uma coisa para você. Pode perguntar para Deus para você entender, Ele nunca vai te explicar. Pode, passa o resto da sua vida perguntando, por que, Senhor, isso está acontecendo comigo? Por que eu estou dentro desse processo e não entendo por que eu estou passando? Eu vou dizer para você, pode parar de orar assim. Porque Ele não vai te explicar. Ele não vai parar. O céu não vai parar. As nuvens não vão parar. E uma voz vai ecoar aos seus ouvidos dizendo, filho, filha. Não. Por quê? Porque Ele disse, quem não renunciar, pai, mãe, riquezas e muitas outras coisas, não é servo e nem digno de ser o seu. Se Ele ecoar do céu para dizer para você, Ele vai dizer, eu já falei. Eu já falei. Eu não sei quem te enganou. Eu não sei quem mentiu para você que seria fácil. Por quê? Porque Jesus, naquele momento crucial, irmãos, eu vejo Jesus ali, ó, às vezes, como Ele passou, nos dá medo. Ou não? Sim. Olhe para Jesus e para a situação que Ele estava passando. Às vezes temos dúvidas. Às vezes até pedimos, passa de mim esse momento difícil. Eu não entendo a vontade de Deus. Deus, o Senhor me chamou para passar por isso. O Senhor me chamou para viver isso. O Senhor me chamou e não. Olha, eu vejo gente voando, eu vejo gente em outro nível. Eu vejo gente que chegou há 3 meses já só contando pensa. Pai, olha onde eu estou. Agora eu vou dizer para você, por que você não adianta você questionar? Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é como? Boa, perfeita e agradável. Glória. Não dá para entender um negócio desse? Irmãos, Ele se agrada em moer você, porque Ele sabe que de você vai sair o azeite, aleluia. melhor. Aleluia. Sabe por que você está de pé? Porque você não tem tudo o que quer. É verdade. Sabe por que você ainda está aqui? Porque você não recebeu tudo que você colocou no altar. É verdade. É verdade. Sabe por que você caminha ainda e sofre ainda? Porque esse sofrimento é um trampolim para você ser crente. Glória a Deus. Porque senão você não era crente. Você não estava mais nesse nível. Pai, mas eu gostaria de ter. Irmão, já pensou você na idade que você tem, no modo que você tem como cristão, ter o melhor dessa terra? Você tem certeza que você estaria na Santa Ceia? Você tem certeza que você viria domingo para a igreja? Você tem certeza que você tinha coragem de vir uma segunda-feira com chuva,
Você com Audi, você com casa na praia, você com sítio, você ganhando 7 a 12 mil por mês, tranquilinho, sem dever nada para ninguém. Você acha que na quarta-feira você viria para a igreja cansado? Você acha que na sexta-feira você ia chegar aqui se arrastando para fazer uma campanha? Não. Então todo o sofrimento que é lhe proposto também é bênção divina para que você fique de pé na presença dele. Não entendo, eu sei de uma coisa, é boa, perfeita e agradável a vontade dele. Se você for parar para perguntar o porquê, você vai passar o resto da vida. Irmãos, na dor, escute isso, estou acabando. Na dor, no medo, na solidão, no abandono ou em qualquer situação, temos que dizer o quê? Que seja feito A tua vontade. e não a minha. Eita glória! Você não vai entender, nem eu vou entender, porque não é de entender para viver, e a gente não vive para trás, a gente vive para o céu. Finalizo aqui, fica de pé. Para que você esqueça bem rápido. Aleluia! E bem panorâmico. Eu quero orar, mas eu quero dizer alguma coisa para você. Existem missões, escute o que eu vou dizer, existem missões específicas para cada um de nós. Quem acredita nisso? Aleluia! Você foi chamado para alguma coisa. Eu creio. Você foi chamado para fazer alguma coisa. E ao ponto de vista do lado de fora, pode parecer que existem algumas situações mais leves, mais fáceis. Porém, cada um sabe das suas forças e limitações. Por isso, não tem como medir e julgar as lutas dos outros, dizendo que é fácil ou simples o que a outra pessoa vive. Sabe quando você olha para alguém e diz, isso aí, isso não é luta. Luta é o que eu vivo. Ninguém sabe o que eu passo, como você não consegue sentir o que eu sinto, como eu não vou sentir o que você sente, como não tem como eu dizer o que você passa para mim é fichinha. O que você passa, o que eu passo, eu passo. Mas de uma coisa eu sei, escute isso. Em todas as suas batalhas, independente do momento que esteja passando, você vai ser consolado, confortado e fortalecido. Por quê? Texto, Lucas 22:43, para a gente orar. Jesus, no seu pior processo, a Bíblia diz que apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Pega na mão de alguém. Quero orar. Aleluia! Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Eu ministrei de uma forma assim, panorâmica, irmãos. Peguei visões do texto, só isso. Oh, glória. Existe luta que a gente passa. Cada um passa as suas lutas. Mas vê bem Jesus naquele jardim. Filho de Deus. E naquele momento ali, era uma extração de vida de Deus para arrancar dele o que tinha de melhor. Todo processo difícil, irmãos. Tudo que você passa de dor, de calúnia, quem já passou? Tudo que você passa de problemas com família, com filhos, tudo que você passa na sua vida, na sua pequena vida, que você fala, Deus, por que eu? Eu acredito que Deus, Ele possa nos responder assim, é porque eu quero te moldar. Aleluia! Porque eu quero te deixar mais forte. Porque eu quero te usar. Porque eu quero te fazer vencedor. E não tem vencedor sem marcas. Irmão, nós estamos numa construção. E todo dia a gente machuca uma parte do corpo. Quem está mexendo com ferro machuca. Eu estou com um prego aqui, um escuridão aqui que eu bati em algum lugar lá. São marcas que ficam no corpo de alguma obra que a gente faz. Assim é a nossa vida. Você não vai vencer sem ter marcas, sabe? Decepção, frustração, tristeza, abandono. São marcas que ficam para nos fazer
mais forte. Eu sei que todo mundo tem uma marca. Eu sei que todo mundo tem uma marca. Mas no meio desse pé de vento, desse aguilhão, desse vento forte, dessa tempestade, irmãos, tem um anjo Aleluia. nos consolando, nos confortando, nos fortalecendo. Louvado seja o Senhor. É por isso que você já liberou palavras dizendo: eu não aguento mais. Aleluia. É por isso que você já liberou palavras: eu já não vou fazer mais. Eu já não vou mais. Mas sabe de uma coisa? Olha para o lado aí. Aleluia. Olha você aqui. Glória a Deus. Aleluia. Como você chegou aqui? Verdade, Jesus. Obrigado, Pai. Explica para alguém isso. Você consegue explicar? Não tem jeito. É porque em todas as suas lutas Ele te consola. Aperta bem forte a mão aí dessa pessoa. Louvado seja Deus. Espírito Santo, foi essa palavra singela, simples, que o Senhor colocara no nosso coração nessa noite de Santa Ceia. Deus maravilhoso. Deus não poupou seu filho, assim como muitas vezes a gente quer ser poupado. Muitas vezes a gente não entende Jesus. Muitas vezes a gente diz que não aguenta. Mas o melhor de tudo isso é que o Senhor tem nos confortado, nos consolado no meio de toda a tormenta. Peço ao Senhor pela vida de meus irmãos que entraram por essas portas. Aleluia. Libera uma graça, uma força sobrenatural sobre a vida de cada um deles. Deus. Os levante, os fortaleça e os abençoe no nome de Jesus. E você diz: amém. Quero que você aplauda aí fora. Deus abençoe. Glória ao nome do Senhor.